Eu quero saudar a tua presença de vocês em nome da nossa coordenadoria do Estado do Rio Grande do Sul, do Estado do Rio de Janeiro. Tá? E, como muito bem colocado nesse filme, né, para se conseguir alguma coisa, é necessário que tenhamos um propósito muito bem definido. E a Procon tem esse propósito muito bem definido. Não é o fato de termos a Procon. Porque a Procon, se não cumprir com este propósito, é mais uma entidade. E nós não queremos mais uma entidade. O que nós queremos, na verdade, é que as entidades que o Estado criou cumprem com as suas obrigações. Nós gostaríamos que as instituições de ensino cumprissem com as suas obrigações de ensinar. Porque não é possível que as instituições de ensino, ao receber o resultado do exame de suficiência, os seus coordenadores conseguem dormir. Não é possível que 8% consiga uma nota mais que 5. Isso quer dizer que instituições de ensino não estão cumprindo com as suas obrigações. O Estado criou o sindicato. Para quê? Para defender o profissional. E aí eu pergunto, os profissionais estão sendo defendidos? O Estado criou o Conselho de Fiscalização Profissional. Para quê? Para fiscalizar o campo da atividade profissional. Não criou para fiscalizar o profissional. Criou para não deixar que intrusos intervissem na nossa atividade. E que protegesse esta atividade para que a sociedade vivesse mais feliz. A contabilidade, meus amigos, ela desde quando foi criada, ela está servindo grupos e pessoas. E todos estão o quê? Comprometidos, não com a profissão, não com a sociedade, estão comprometidos com os grupos. A Procon, eu não gostaria que ela tivesse vida longa, como associação. Eu gostaria que ela logo em seguida entregasse o bastão para aquelas entidades que têm o dever de nos defender. Tem o dever de defender a sociedade. Porque quando se defende a profissão, eu não estou defendendo o profissional, eu estou defendendo quem necessita da profissão. Quando eu disse que a Procon ela tem um objetivo muito bem definido, e tem um objetivo muito bem definido. Eu estava quase que entregando o bastão. Triste, sem realizar os objetivos. Porque em 1970, quando se dizia a profissão do contador não é valorizada porque não tem sindicato próprio. Aí eu dizia, mas por que não tem sindicato próprio? Porque se os profissionais querem um sindicato, por que não criam um sindicato?
E todos diziam, não podemos criar porque a estrutura da profissão é muito forte e não quer que nós tenhamos um sindicato próprio. Eu digo, nós, quando quisermos alguma coisa, e quando o nosso propósito está muito bem definido, não vai ser uma estrutura que vai aceitar, mas somos nós que vamos impor. E aí criamos a Associação Profissional de Porto Alegre. E disse, vamos ter o sindicato. Porque os profissionais querem um sindicato. Este era o propósito definido. Enquanto não criar o sindicato, não vamos desfocar no sindicato. Mas por que Porto Alegre? Porque a lei diz que nós precisamos ter uma quantidade X de profissionais vinculados à associação para transformar em sindicato. Quanto menor o município, mais fácil vai ser para criar o sindicato. Dentro de uma estratégia, dentro de um estudo. Porto Alegre e não Rio Grande do Sul. Vejam só, meus amigos, que quando nós entregamos para o Ministério do Trabalho toda a documentação para criar o sindicato, o Ministério do Trabalho diz, não podemos lhe dar a carta sindical, porque os sindicatos são criados por profissões e não por categoria profissional. E é sindicato da contabilidade e não sindicato do contador ou sindicato do técnico de contabilidade. E é por isso que é sindicato do contabilista, porque contabilista é a profissão. Porque contabilista significa contabilidade. Sindicato dos profissionais contábeis. Sindicato da contabilidade. E aí trabalhamos aonde? Trabalhamos junto ao Congresso Nacional. Em tramitação? Não. Ainda não. Trabalhamos, então, no projeto de lei para tirar da CLT o termo contabilista e colocar contadores de técnico-contabilidade. Conseguimos, através do apoio do senador Gabriel Hermes, um projeto de lei. Senador, os sindicatos são criados por categoria profissional. Tira o contabilista e coloque contador de contabilidade. Isso ele fez. Quando este projeto de lei foi aprovado no Senado e na Câmara, por unanimidade de todos os presentes, e que foi para a sanção presidencial do Sarney, nós, com o propósito definido, só porque o outro grupo também tem o propósito definido. E qual é o outro grupo que queria o propósito definido? De não dar personalidade aos contadores. Quanto menos personalidade tiver os contadores, mais fácil de manipular o povo, mais fácil de manipular a profissão. Ivan Carlos Gatti, você já deve ter ouvido falar. E ele chegou para mim e disse, D'Agostinho, a partir deste momento, estamos criando o SESCOM. Vamos criar o empresário da contabilidade. Já que nós não podemos mais usar o termo contabilista para confundir a sociedade, para não dizer quem é o profissional que efetivamente atua na área, então vamos substituir o termo contabilista por empresário da contabilidade, porque assim nós vamos continuar confundindo a sociedade e o contador vai continuar não tendo personalidade própria. É mais fácil eu dizer para a sociedade que eu sou empresário porque eu não estou dizendo quem ele é. Nós, com um propósito definido, queremos o sindicato. Entramos na justiça contra essa carta sindical. E justificamos dizendo, as atividades contábeis não são atividades econômicas, e sim atividades profissionais. Então não pode receber uma carta sindical da atividade econômica. Para dar segurança, Ivan Carlos Gatti e mais outros colegas trouxeram para dentro do SESCOM atividades econômicas. Incluíram
mais de 100 atividades. E nesse momento, nós perdemos força para agir diretamente. Senão, agora, o escritório é uma mera atividade que está contida nessa escola. Porque nós temos aí uma série de atividades. Então vejam, meus amigos, que tudo isso nós só vamos alcançar quando nós definirmos, queremos tal coisa. Se nós quisermos valorizar o profissional, nós temos que trabalhar no sentido de valorizar o profissional. Se nós queremos o quê? Proteger o profissional, nós temos que proteger o profissional. Quando, em 88, que nós trabalhamos junto com o Paim, para que ele incluísse um artigo na Constituição Federal dizendo que os sindicatos fossem criados por categoria profissional e não mais por profissão, o Sindicato dos Contadores foi o primeiro sindicato a ter protocolado o seu registro no Ministério do Trabalho. Primeiro sindicato do Brasil que teve o seu estatuto protocolado. Só que, olha só, no momento de nós transformarmos a associação no sindicato por força da Constituição, convocamos uma assembleia para fazer a transformação. O que aconteceu? Os membros do outro lado, que também têm os seus propósitos definidos, encheu a sala e votaram contra a criação do sindicato. Votaram contra a transformação daquela associação em sindicato. Foi uma frustração. Aqueles contadores que antes queriam um sindicato, na Assembleia disse, não quero mais. Por que não quero mais? Porque quem está vinculado àquele outro setor que também tem um propósito definido, disse para aqueles colegas, não façam isso. E eles, não façam isso. E não fez. Conclusão, a Associação dos Contadores continuou sendo Associação de Contadores e não pôde ser transformado em sindicato. Saí daquela assembleia muito frustrado. Não é possível. No caminho eu disse, mas por que transformar se eu posso criar? Isso foi numa quarta-feira. Fui direto para o jornal, Correio do Povo, publiquei um edital, Fundação do Sindicato, todos estão convidados, no meu escritório. E coloquei um guarda na porta. Só entra quem tem afinidade com a profissão. Só entra quem realmente quer o sindicato. Criamos o Sindicato dos Contadores. Muito bem, hoje, devidamente reconhecido e legalizado. Entramos na justiça e a justiça disse, efetivamente, contabilista não é profissão. Quem tem que ter sindicato é os técnicos em contabilidade e os contadores. Eles, pelo fato de terem funções próprias, funções definidas, eles têm o dever de ter um sindicato para defender aquela área de atuação. Propósito definido. Saímos do sindicato. Conclusão, quem nos sucedeu está vinculado ao outro setor que também tem propósito definido, que não quer a valorização da profissão. Hoje, não adianta ter sindicato dos contadores, porque falta de dentro do sindicato dos contadores o quê? Coração, vontade, querer. E é por isso
Não basta nós termos a PROCON. Nós precisamos ter o quê? Coração e querer defender o profissional. E ter esse propósito. Mas como na vida Deus escreve e sabe o momento certo? Em 2010, quando eu resolvi voltar a buscar aquele propósito que estava definido, cheguei à conclusão que digo, não é por aí. A nossa profissão está muito mal no mercado. Onde é que já se viu a 4ª profissão regulamentada do Brasil? A sociedade não sabe para que serve um contador. A sociedade não sabe para que serve um técnico de contabilidade. A sociedade não sabe qual é a importância de uma demonstração contábil. Os órgãos públicos usam a contabilidade para manipular resultados. E o contador fica quieto, parado, não fala. As instituições que deveriam defender o profissional não defendem. E a sociedade pergunta, mas essa profissão serve para quê? Foi quando chegamos à conclusão que alguma coisa precisa ser mudada. E aí eu digo assim, vamos criar então a PROCON do RS. Pelo menos se alguma coisa nós não podemos fazer em termos de oferecer algo para qualificar a sua atividade, podemos oferecer algo para fazer a defesa judicial. Então vamos criar o quê? A PROCON RS. E como nada acontece por acaso, a Associação dos Contadores, que foi fundada lá no início, serviu de suporte para dar cobertura à PROCON RS. E daí? Com a PROCON RS tomando as dianteiras na defesa do profissional, os outros estados dizem, mas eu também quero. Eu também quero. O nosso primeiro ato, começamos a examinar a lei sobre o técnico de contabilidade. A lei não diz que o técnico tem que fazer exame de suficiência. A lei diz que o técnico tem prazo até tal dia para fazer o seu registro. A PROCON RS entra na justiça. E eles não podiam alegar que nós éramos uma entidade recém-formada, porque nós usamos de todo o registro de uma associação que foi criada lá na década de 70. Em 1988, com a criação do Sindicato dos Contadores, nós criamos o Sindicato dos Contadores no estado da Bahia, Sindicato dos Contadores do Distrito Federal, e Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul. Com esses 3 sindicatos, criamos a Confederação Nacional dos Contadores. Meu Deus do céu! Aí eu dizia, meus amigos, uma profissão que tem 500 mil profissional, precisa estar vinculado à Confederação Nacional das Profissões Liberais. Tem que pedir o amém de uma entidade que tem mais de 30 profissões. Será que nós não temos a capacidade de ter uma confederação própria para discutir assuntos diretamente no Supremo Tribunal Federal? E criamos. E o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Zé Maria, do estado do Ceará, disse, D'Agostin, fica certo que a Confederação dos Contadores do Brasil não vai vingar, porque nós não queremos que ela vingue, porque senão vai ser a pedra no nosso sapato. A Confederação Nacional das Profissões Liberais entrou na justiça pedindo a desconstituição da Confederação e não conseguiu no tribunal nem no STJ. E a decisão foi, criada uma nova confederação, os profissionais daquela atividade estão vinculados à confederação. O outro lado, que também tem o seu propósito definido, conseguiram
conseguiram absorver o Sindicato da Bahia e o Sindicato do Distrito Federal. Na hora de fazer a renovação sindical, não pudemos fazer a renovação da Confederação. Desativada mais uma entidade. Surgiu o quê? A ideia da entidade nacional. Então, por que não usar, então, a Confederação da Confederação Nacional dos Contadores, que já está constituída, para dar abrigo à nossa associação, e é hoje a nossa confederação. Verifica que nada acontece por acaso. Nada. Porque também usamos uma entidade que foi constituída e que agora está nos dando a devida cobertura. Então, meus amigos, tudo está definido. E a PROCON está definida. Tem os seus propósitos muito bem definidos. Ela sabe o que quer. Ela sabe quais são as mudanças que vai fazer no Conselho de Contabilidade. Ela sabe quais são as mudanças que vão fazer para ampliar o mercado de trabalho. Meus amigos, não é possível. A auditoria é uma função do contador. Por que não se faz uma campanha institucional, orientando as pessoas jurídicas de todos os tipos, que a auditoria é para verificar se o seu contador, o seu técnico está fazendo o trabalho certo? Não é uma função de algo mais, é uma função para dar segurança às pessoas jurídicas. A lei diz que a perícia é uma atividade do contador. Por que não se faz uma campanha nacional de divulgação para ampliar esse mercado de trabalho? Orientar as pessoas que digam, olha, se você tem uma demanda, contrate um contador para fazer uma perícia para ver se está de acordo. Se você está na justiça, contrate um assistente para acompanhar o trabalho, que você vai ganhar com isso. Por que não orienta os profissionais para colocar dentro dos contratos sociais, dizendo que os litígios que envolve patrimônio, seja resolvido através da arbitragem, e o fulano de tal que vai ser o mediador, que vai ser o presidente da comissão? Por que nós não orientamos a sociedade dizendo que a contabilidade para os condomínios presidenciais é fundamental para que eles saibam quanto controlar os condomínios não vencidos e as contas não pagas? A lei diz que cabe ao contador prestar serviço de assistência social ao Conselho Fiscal. Por que nós não divulgamos isso? Por que todas as sociedades anônimas e todas as pessoas jurídicas que têm um conselho fiscal, por que não contratam um contador para assessorá-los? Porque hoje o Conselho Fiscal é um órgão que simplesmente ratifica as coisas que aparecem para ele, porque não tem orientação. Meus amigos, proposta definida. Tudo que nós queremos, nós alcançamos. Para isso nós temos que ser fortes. Como diz o hino rio-grandino, em que eu muitas vezes me emociono por isso, diz o seguinte: mas não basta para ser livre ser forte, guerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Tira povo e coloca contador. Como diz o Alexandre Herculano, poeta português, o homem é mais propenso a contentar-se com as ideias dos outros do que a refletir e a raciocinar. Aristóteles, nosso filósofo grego, não possuímos virtudes antes de colocá-las em prática. E o Benjamin Franklin, o líder da Revolução Americana, diz o seguinte: viver é enfrentar um problema atrás do outro.
O modo como você o encara é que faz a diferença. Meus amigos, assim como nós temos o nosso propósito muito bem definido, que é a valorização e a proteção do profissional, o outro lado também tem um propósito muito bem definido, que é não fazer desta profissão um instrumento de defesa da sociedade e da riqueza nacional. E é por isso que nós temos que ser fortes. E é por isso que nós não podemos desistir na primeira ameaça, desistir na primeira represária que nós vamos receber. E vamos receber muito. Temos que ser fortes, porque o nosso propósito é um propósito para o bem. Queremos que o nosso povo se sinta feliz e se sinta protegido, já que cabe ao contador dar proteção à riqueza nacional. Cabe ao contador dar vida às pessoas jurídicas. E são as pessoas jurídicas que geram emprego e renda. E essas pessoas têm que ser protegidas e nós somos os protetores delas. Se nós continuarmos omissos, podem ficar certo. Nós não vamos ser valorizados. Porque para sermos valorizados, nós temos que ser útil. E para ser útil, nós temos que saber o que nós precisamos fazer. Muito obrigado.